Amém, tomada igreja, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Você está feliz nessa noite? Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Culto, Santa Ceia do Senhor. Vamos fazer o que a palavra nos ensina, né? Participar da Santa Ceia até que o Senhor venha. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, que é o tema da campanha, né? Louvado seja Deus. Vamos entender um pouquinho aqui da palavra com a graça do nosso Deus. O nosso coração esteja como uma terra fértil, um solo fértil para receber a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Ora, vós sois corpos de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos?
ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Aleluia. Podemos assentar. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Coríntios aqui, nesse capítulo 12, fala acerca dos dons espirituais. Hoje é o terceiro dia da campanha, domingo ou segundo, pastor? Segundo, né? Terceiro já? Domingo? Segundo domingo, né? Segundo domingo. Que é em busca dos dons espirituais, né? E aqui, essa palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, nos deixou registrado nas Escrituras, ela nos ensina muitas coisas aqui, porque a palavra de Deus, ela nunca está ultrapassada, ela é sempre atual. A palavra escrita há mais de 2000 anos, e ela é como se fosse escrita ontem, hoje. E nós vamos ver aqui, entender um pouquinho, com a graça do nosso Deus, o porquê que Paulo exorta ali a igreja de Corinto a buscar os dons espirituais, e o que ele fala a respeito desses dons, para que servem os dons, de que forma a igreja, que somos nós, o corpo de Cristo, deve se comportar, buscar esses dons. Então vamos ler o texto aqui, vamos aprender um pouquinho juntos, né? Que o Espírito Santo é quem vai falar conosco nessa noite, não é o homem, mas é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que habita em você. Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Paulo começa aqui dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No nosso conceito, ou pelo menos no meu, até pouco tempo, ignorante é uma pessoa bruta, uma pessoa que é estúpida ao falar. Mas não é isso. Ignorante é uma pessoa que ela não tem conhecimento. Ele fala que a ignorância é o quê? Você não conhecer algo. É você não entender de algo. Você é ignorante naquele assunto. Muitas vezes nós associamos ignorante com uma pessoa bruta, né? Rude. Mas não é isso. Aqui a ignorância que ele fala aqui é o desconhecimento dos fatos. Ele fala que a respeito dos dons espirituais, ele não quer que a igreja seja ignorante, que a igreja não tenha conhecimento. Ela tem que ter o conhecimento dos dons espirituais. E hoje Deus está falando para nós que nós temos que ter esse conhecimento. Nós temos que saber o porquê, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Prestar a Deus um culto racional. O que é isso? Com a nossa mente. Nós não somos céticos, nós não somos fanáticos. Nós seguimos um Deus vivo e nós lemos a palavra e Deus nos deu sabedoria, nos deu entendimento para nós compararmos o que é certo e o que é errado. Nós vemos muita meninice no meio das igrejas. Isso é no mundo todo, não é só no Brasil, porque a palavra de Deus diz assim, né, que o joio e o trigo eles vão crescer junto. É dessa forma. E quanto mais se aproxima a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pior fica a condição da igreja nessa terra. Porque o homem, ele é confrontado a todo momento pelo inimigo das nossas almas para nos desviar, nos tirar da presença de Deus. Nós já fomos comprados, lavados e remidos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Quando ele morreu por nós naquela cruz, ele pagou todos os pecados de toda a humanidade. Ele veio para isso. A Bíblia nos diz isso, a palavra nos ensina isso. E aqui a procura dos dons espirituais, se você for ignorante, se você não tem conhecimento, se você não ler a palavra de Deus, se você não buscar a presença de Deus, ter tempo para ler, meditar, falar com Deus, orar no seu lar, na sua casa, não adianta você só vir na igreja, o tempo é muito pequeno, é muito curto. Um médico, para ele se formar, ele estuda aí 8, 10 anos. Depois ele vai fazer especializações, para ele saber o que ele vai fazer quando ele precisar fazer uma cirurgia. E no reino de Deus não é diferente, irmão. Se você quiser crescer, você tem que se dedicar, você tem que ter tempo para Deus, você tem que se aprofundar nas Escrituras, buscar a presença de Deus.
Deus não é com um mágico, né? Que você passa a mão numa lâmpada e ele sai ali e vai aparecer na tua frente e fazer tudo o que você quer, resolver todos os seus problemas. Não é assim que funciona. E muita gente se decepciona quando vem para a igreja, porque ela acha que ela se tornando crente, se batizando, passando pelas águas, ela não vai ter problema nenhum mais. E não é dessa forma, nós sabemos disso. A palavra de Deus, ela fala que no mundo nós teremos aflições. O que é isso? Aflições não é probleminha pequeno, não é coisinha que a gente resolve. São coisas difíceis de suportar. E nós precisamos da presença de Deus, ter uma âncora, né? Algo para nós nos agarrarmos, ficarmos seguros, né? Que é a rocha que nós falamos que é Jesus. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós sabemos que nós temos um Deus que enviou o seu Filho por amor de nós para nos resgatar. E a palavra de Deus diz que Ele foi nos preparar um lugar nos céus. Nós temos que conhecer essas coisas, para você saber o porquê que você tem que vir e participar do corpo aqui que Paulo fala. Nós lemos aqui e vamos entender um pouquinho mais dessa busca dos dons espirituais para a nossa vida. Verso 2 diz assim: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Tem um salmo que fala, né, que o ídolo, a imagem, ela tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem olhos, mas não vê, e assim por diante. O ídolo, ele é mudo, uma imagem. E aqui Paulo fala que eles eram guiados por esse ídolo. Mas como é que pode você ser guiado por algo que não se move, que não fala, que tem olhos e não vê, a boca dele não fala? Por trás do ídolo, amado, existem os demônios. Está entendendo o que fala? Quando alguém é guiado por um ídolo, uma idolatria, ele está sendo guiado não por Deus, mas pelos demônios. Ele se torna, e esse salmo, eu não lembro se é o salmo 115 ou se é o 119, que fala que se tornem iguais aos ídolos aqueles que os seguem. Ou seja, a pessoa vai ficar cega, sem direção, vai ficar totalmente perdida. E se você conhece um pouquinho, nós estamos no Brasil, que é um país que tem diversas crenças e religiões. Quem conhece um pouquinho aí de Umbanda, de Candomblé e outras religiões, sabe dos ídolos. E ali esses demônios atrás desses ídolos, né, que conhece um pouquinho de Umbanda, tal, sabe que ali as pessoas eram o quê? Incorporadas, né? Esse espírito vem e toma aquelas pessoas e começa a dirigir a vida daquelas pessoas. Elas são enganadas, elas se tornam cegas, elas não têm capacidade de raciocínio, a palavra de Deus se cumprindo, ela se torna cega como o ídolo. Aqueles que seguem o ídolo vão se tornar cegos como ele. A pessoa está totalmente alienada. Ela sai da razão e começa a seguir coisas de demônios verdadeiramente, né? Sacrificar animais, e tem coisas que a gente ouve falar, coisas horríveis aí há pouco tempo, até de sacrifício de crianças, de seres humanos, em certos rituais aí, para você ver a que ponto que chega a cegueira da pessoa quando ela não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, mas por ídolos, por demônios. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos buscar a Deus. Aleluias. Então é isso que Paulo fala, eles eram guiados por ídolos. Naquele tempo ali não era diferente de hoje, havia muitas religiões, muitos templos, muitos deuses no mundo antigo. E hoje não é diferente. Continua também várias religiões, vários falsos deuses, né? Mas há um só Deus e Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que está sentado no seu trono de glória. Não existe outro Deus, só um Deus e Senhor. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Aqui Paulo agora no verso 4 ele começa a falar dos dons. Ele fala que, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
Existem vários dons que Deus concedeu para a sua igreja. Nós vamos depois aqui ler esses dons. E ele fala aqui que são diversos os dons, mas todos eles são dados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos que entender, compreender o que Deus está falando conosco. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Cada dom serve para um propósito, para um serviço, mas o Senhor é só um. Toda a honra e toda a glória é só de Deus. Não é quem tem dom, não é porque eu falo em outras línguas, ou que eu tenho o dom de curar, ou de profetizar, que eu tenho algum valor. Não, a honra e a glória é só de Deus, é só do Senhor, irmãos. E nós vemos muito hoje, no mundo evangélico, homens sendo idolatrados no lugar de Deus. Tem que ter muito cuidado. A honra, a glória, Deus não divide com ninguém. Ele fala que a honra e a glória é só dele. Porque não tem nada de nós mesmos que nós não temos recebido de Deus, diz a palavra. Nós não temos nada em nós mesmos, se não for dado por Deus. Então como eu vou me gloriar de algo que eu recebi? Aquilo não é meu. Deus me deu, derramou sobre a minha vida ou sobre a sua vida, mas não é para você gloriar. São dons para os serviços da igreja, para um bem comum. É para suprir as necessidades do corpo. Nós vamos estender um pouquinho mais para frente. E há diversidade nas realizações, verso 6, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A glória é de Deus. É Ele quem opera. Aleluia. Quando há cura no meio da igreja, é o Espírito Santo de Deus que curou, não foi o homem. Aleluia. É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Amém? Isso é muito importante nós entendermos. Porque a igreja de Deus está sendo manipulada por falsos profetas. Muita gente está indo atrás de profecia. Eu vou na igreja porque lá tem um homem que revela, que fala, que acontece. Irmão, é Deus que revela, é o Espírito Santo, não é o homem. Quando Deus quer falar com você, você vai ler a palavra e Deus vai falar com você. Ou você vai encontrar alguém na rua e vai trazer a solução para um problema que você tem. Deus, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da forma que Ele quer. Aleluias. Verso 7. A manifestação do Espírito Santo aqui, palavra Espírito aqui, letra maiúscula. Sempre nós falarmos em Espírito aqui, nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. É concedida a cada um visando um fim proveitoso. Deus, Ele não vai dar dom na sua vida se não for para um fim proveitoso para quem? Para o corpo, que é a igreja. Aleluia. Não adianta Deus me dar um dom para me enterrar ele. Eu não vou usar, eu não vou edificar, eu não vou compartilhar com a igreja. Os dons, eles são dados para um fim proveitoso. Para isso que Deus dá dom. Não é para a honra do homem, é para a honra de Deus, para o corpo dele, que é a igreja dele na terra. Aleluias. Verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Aqui ele começa a falar dos dons, não? Esse aqui é um dos dons, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito Santo dá a outro a palavra de conhecimento. Mais um dom. Outro dom no mesmo Espírito, a fé. A outro no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. 9 dons. E aqui no verso 10 ele fecha, no verso 10, no verso 11 ele diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que Deus está falando aqui? Que o Espírito Santo, ele tem a soberania. Ele faz o que lhe apraz. Ele faz o que ele quer. Lhe apraz, ele faz a vontade dele. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é a vontade do pastor. O Espírito Santo, ele vai fazer a vontade dele na minha vida e na sua vida. Ele vai te dar um dom para um fim proveitoso, mas de acordo com o que agrada a ele. Porque ele sabe, ele conhece, ele sonda o nosso coração e sabe qual é o melhor dom para mim, o melhor dom para você, que vai ser proveitoso. Ele não vai dar um dom que vai ficar enterrado.
E todos recebem um dom. Ele fala que a cada um individualmente. Então todos nós que estamos na presença de Deus, que buscamos a Deus, que temos o Espírito Santo, nós temos um dom. Mas muitas vezes esse dom ainda ele não está aflorado. Você não buscou, você não se aprofundou. O dom está aí, você já recebeu. Mas você precisa se aproximar de Deus, orar a Deus, pedir para Deus te mostrar que dom que você tem. Porque todos, aquele fala, ele apraz e dá a cada um individualmente. Então, todos nós estamos na casa de Deus, nós temos um dom que foi dado pelo Espírito Santo. Todos nós. Então nós precisamos, olha a importância de nós congregarmos. Nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça. É Ele quem dirige todo o corpo, o Espírito Santo. Jesus disse que ia para o Pai, mas não nos deixaria sozinhos. Ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo. É Ele quem dirige a igreja. O Espírito Santo de Deus. Então você precisa saber qual que é o seu dom, porque a igreja ela precisa dos dons de cada um. Você é único. Cada um aqui é importantíssimo para a igreja, para o corpo, né? Que nós vamos entender um pouquinho mais para baixo. Verso 12. Porque assim, a hora está fugindo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado a beber um só Espírito. A união da igreja, um só Espírito, um só corpo. E aqui depois Paulo começa a falar, né? Se no verso 15, se o pé disser não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, né? Aqui muitas vezes é a pessoa que tem o complexo de inferioridade. Ah, meu serviço dentro da igreja não serve para nada, é pequenininho, eu não sou do corpo. Ele fala, não, cada um de nós é importantíssimo dentro do corpo da igreja. Amém. Aleluia. Que ele está usando o corpo como ilustração, irmãos. Né? Nós temos que entender o que ele quer dizer aqui. Ele fala, se o pé disser, porque não sou mão, o pé faz a mesma coisa que a mão? Não, né? Exceto, né, pela misericórdia de Deus, a pessoa às vezes nasce sem a mão, ela usa o pé dela como se fosse uma mão. É impressionante como Deus, né, capacita o ser humano. Deus é misericordioso, né? Pessoas fazem pintura com os pés, mas no geral, no dia a dia, você tem mãos e pés, a função de cada um deles é distinta. Então é necessário, cada um no seu lugar, na sua posição importante para Deus, na obra de Deus. Depois ele fala no verso 16, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Mesma coisa do anterior, né? E tem o oposto, o complexo de superioridade, que é no verso 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Tem gente que acha que não precisa de ninguém, pastor. Não, eu faço tudo sozinho, eu quem carrego isso, eu quem faço aquilo. E não é assim, né? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. O que o Espírito está falando? Você nunca fala, se tal membro não faz falta você não vir na igreja. Todos são importantes para Deus. Deus não olha com os olhos do homem. Não se sinta nunca inferiorizado e também nunca se exalte. Né? Porque o que se exalta será humilhado e aquele que se humilha diante de Deus será exaltado, diz a palavra. O reino de Deus, as coisas são inversas, irmão. Quem quiser ser grande, ele fala para que sirva. Quem quiser o maior, ele fala que seja o menor, que sirva. O reino de Deus é diferente, as coisas são diferentes. Nós precisamos aprender de Deus a cada dia. Aleluias. Vou voltar aqui no verso 18, que é importante que eu passei. Diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve.
Quem monta o corpo, que é a igreja, nós estamos aqui usando o corpo, né? Paulo está usando o corpo humano, mas simbolizando a igreja de Cristo. E aqui, Paulo fala aqui no verso 18, que quem coloca os membros, cada peça, cada irmã numa posição, não é o pastor, é Deus. O pastor pensa muitas vezes que é ele, né? Não, o irmão sim, mas é Deus que dá a visão, é Deus que falou no coração dele. Muitas vezes nós nem percebemos, mas é Deus que coloca cada um no seu lugar. Mas Deus dispôs os membros, que membros que ele está falando? A igreja, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. É Deus quem coloca cada um de nós no lugar devido, dentro da igreja. Porque a igreja não é do homem, a igreja é de Deus. A igreja é do Senhor. Nós somos meros membros, mas cada um importantíssimo na obra do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. É o que eu acabei de falar, né? A cabeça é Cristo. E cada um de nós somos um pedacinho desse corpo. Cada um de nós temos uma função dentro do corpo. Assim como o pé, como a mão, como os olhos. Cada um tem uma função dentro da igreja do Senhor. E para isso nós precisamos buscar os dons de Deus, para nós fazermos esse corpo ficar unido, ficar forte e produzir frutos para o reino de Deus. Que é o que? O objetivo da igreja? Salvar vidas, alcançar vidas, abençoar vidas. Esse é o objetivo da igreja. Louvado seja o Senhor. Verso 28. Há uns estabelecidos na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Olha a coisa importante a partir do verso 29. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? Todos mestres? Ou todos operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nos todos? A resposta para todas essas perguntas é não. São todos profetas aqui dentro da igreja? Todos falam em outras línguas aqui dentro da igreja? Dons de curar? Mas nós nem temos ainda esse dom, ou esse dom ainda está aí guardadinho com você. Você ainda não aflorou esse dom. Mas assim, o dom ele é dado a cada um para benefício do corpo que é a igreja de Cristo. E nem todos os dons. A igreja de Corinto era uma igreja privilegiada, ela tinha todos os dons. Eu tinha até anotado aqui onde fala. Acho que eu não vou achar, não vai dar tempo. Mas depois você lê, procura, estuda um pouquinho. A igreja de Corinto ela tinha todos os dons. Mas era uma igreja que estava usando os dons da forma errada. Não adianta nós termos os dons e não sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque daí eu vou começar a usar o dom para me engrandecer, para me ensoberbecer. Achar que sou eu que faço. E como nós aprendemos aqui, é Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo. Nunca é o homem, é sempre Deus, o Espírito de Deus que opera. Para o bem do corpo que é a igreja. E a igreja ela é de Deus. Do Senhor Jesus. Aleluia. Verso 31. Com zelo, os melhores dons. Procurar com zelo. O que é zelo? É você se dedicar com carinho, com vontade. Buscar os dons. Para quê? Para benefício próprio? Não. Para benefício do corpo. Para benefício da igreja. Automaticamente, nós estamos dentro de uma igreja, de um corpo forte, um corpo unido, um corpo que está alicerçado em Jesus Cristo, aí vai ser uma igreja abençoada. Nós vamos estar um ajudando o outro. Esse é o objetivo de nós nos congregarmos, de nós orarmos, de nós buscarmos a Deus.
Em oração, um vai dando força para o outro. Você está fraco, o teu irmão te levanta. Amanhã seu irmão está fraco, você levanta ele. É dessa forma, irmão, porque nesse mundo aqui tem um monte de gente para pisar na sua cabeça, para pôr você para baixo, mas para te dar a mão, para te levantar é difícil. É inveja, é contenda, até mesmo dentro da família. É dessa forma, porque o mundo ele está caído, né? O mundo, a palavra de Deus diz que ele jaz no maligno. O que é isso? O inimigo das nossas almas foi lançado na terra, né? Ali quando Jesus foi tentado, ele oferece os reinos da terra a Jesus. Se prostrados me adorares, te darei todos os tesouros da terra, todos os reinos. Ou seja, ele tem autoridade nessa terra. Foi permitido por um tempo que o inimigo das nossas almas tenha domínio sobre algumas coisas. Mas aquele que está debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus, aquele que está guardado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que passou pelas águas, que está batizado, que está buscando a cada dia melhorar um pouquinho, porque nós somos falhos, esse o maligno não toca. Deus não permite. Ele coloca anjos ao nosso derredor para nos livrar de todo o mal. E o maligno não nos toca. Porque Deus está no controle. Apesar desse caos que nós vemos na terra, apesar de tanto sofrimento e tanta dor, mas isso é porque o homem tem se desviado de Deus, não tem buscado a presença de Deus. E aí o inimigo vem e faz o quê? Começa a dirigir aqueles homens que nós vimos lá. Ele está sendo dirigido por quê? Pela idolatria, pelos ídolos mudos. Por quem? Pelo próprio Satanás, pelo diabo. Ele está sendo enganado. É dessa forma. Por isso nós precisamos buscar a Deus, buscar os dons do Espírito, né? Mas para isso, procurai com zelo os melhores dons. Qual que é o melhor dom? Não existe melhor dom. O melhor dom é aquele que Deus tem para você. E você só vai saber qual que é o melhor dom quando você buscar a Deus, conversar com o Senhor em oração e ter zelo, desejo de participar verdadeiramente, né, do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Uma passagem em Efésios que está dentro do contexto. Vou aqui rapidinho. Um pouquinho para frente aí no livro de Efésios. Capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler a partir do verso de número 7. Livro de Efésios. Glória a Deus. Santo é o Senhor, louvado e engrandecido é o teu nome. Aleluia. Todos acharam? Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Porque isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E a ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia. Aqui é um resumo de tudo que nós falamos lá em Coríntios, né? Que fala que Jesus Cristo subiu aos céus e deu dons aos homens. Ele
Ele foi aos céus e enviou o Espírito Santo para distribuir os dons. Para quê? Para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Para nos aprimorarmos, né? Mas seguindo a verdade em amor. Sem amor, irmão, não existe obra. Sem amor não existe evangelho. E o nosso amor é muito superficial. O amor que a Bíblia fala é o amor ágape, o amor de Cristo. É aquele amor que nós lemos lá em Coríntios, que é o capítulo 13, que vem depois, na sequência do que nós lemos. O capítulo 13 aí, de 1 capítulo 13 diz, né? E diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele começa a falar que é essa coisa maravilhosa que é o capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E aí vai, depois você lê que coisa maravilhosa que ele fala. O dom supremo é o amor. Esse é o dom supremo. Porque ele fala que no final vai acabar todos os dons, vai restar só o amor. E quem não tiver o amor, não vai permanecer. Porque se você não ama, você não cuida. Se você não faz algo por amor, você faz de qualquer jeito, é dessa forma. Se você não faz alguma coisa com amor, você não faz com alegria. Por isso que o amor é o dom supremo. E na igreja de Cristo, pela graça que nós recebemos, nós devemos ter um amor imenso pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso coração. Pelo que nós já recebemos do Senhor. Muitos vêm na igreja para buscar ainda, né? Não temos mais que buscar nada. Nós temos que buscar assim os dons, né? Para nós continuarmos na presença de Deus. Mas Deus já nos deu a vida eterna, a nossa salvação. Glória a Deus. O resto é lucro agora, irmão. Verdade, Senhor. Daqui para frente é lucro. Nós só precisamos nos realmente abrirmos o nosso coração e deixar que o Espírito Santo de Deus venha e faça morada em nós. Amém, Jesus. E é difícil isso. A cada dia nós aprendemos um pouquinho de Deus. Por isso nós precisamos congregar, né? O corpo precisa estar unido para cada dia nós nos fortalecermos em amor, na presença de Deus. Porque se nós nos distanciamos, nós vamos esfriando cada vez mais desse amor e vamos fazendo a coisa de qualquer jeito. Ah, lá no culto, mas de novo, vai ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quando você vem com amor no seu coração, você sabe que Deus vai ter algo para você. Aleluia. E se Deus não falou com você hoje, Ele já te deu a sua salvação. Só isso é motivo de nós glorificarmos e adorarmos e bendizermos a Deus e sairmos daqui jubilantes de alegria. Glória a Deus. Mas Deus, Ele tem sempre mais. Ele tem sempre mais para cada um de nós. Mas muitas vezes nós queremos coisas grandes. Mas para nós recebermos coisas grandes, primeiro Deus quer testar nós nas coisas pequenas. Porque se nós não cuidamos das coisas pequenas, como que nós vamos cuidar das coisas grandes? Vamos começar devagarzinho. Das coisas pequenas é que Deus opera. As coisas grandes virão. E a maior coisa grande que virá é quando o Rei da Glória voltar e chamar o seu nome no céu. O seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Não tem coisa melhor. Aleluia. O seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Pelo Cordeiro de Deus. O Filho de Deus que morreu por mim e por você. Aleluia. Amém. As palmas ao Senhor. Glórias a Deus.